Olá pessoal, por aqui Gustavo Souza aí. Kátia Hille. Gente, olha só o que a gente vai ensinar para vocês hoje nesse vídeo. É um guia de poses básicas para vocês fazerem no puff. A gente vai fazer isso na CIB. Por que na CIB e não no bebê real? Aqui a nossa intenção agora não é mostrar os cuidados com o bebê em si, é mostrar o posicionamento no puff, as poses básicas que a gente mais utiliza aqui durante o ensaio newborn. E a CIB, como ela não tem, a gente não tem os contratempos do bebê não deixar fazer a pose, não chorar, não ficar tranquilo, a gente acredita que seja um pouquinho mais produtivo a gente conseguir ensinar pra vocês com um bebezinho que não chora. Produtividade. Então, pro vídeo ficar bem objetivo pra vocês, tá? Sim. Gente, é o seguinte, curta já esse vídeo, compartilhe o máximo que vocês puderem. E olha só, a gente tem um grupo no Facebook, um grupo fechado só de newborn. Tá aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá, já entrar. E lá tem vários bônus, né? O que tem de bônus lá? Um dos bônus que tem lá são alguns presets grátis, né? O mesmo da nossa coleção Cheirinho de Bebê. Tem guia, acho que tem uma guia de poses lá também. Tem algumas coisas lá pra vocês verem. Super legais. Então, sem enrolação, vamos pra prática? Vamos lá. Então vamos lá. Oi pessoal, vamos aqui pra prática então. A gente tá aqui com a boneca CIB, a boneca articulada. Então só retomando aqui, essa boneca ela tem tanto o tamanho quanto a proporção de peso e as articulações bem semelhantes à do recém-nascido. Única questão que a gente tem um pouquinho só de diferença do bebê, para vocês entenderem um pouquinho mais nas poses, é que as costinhas, por serem, no caso aqui uma boneca, ela é dura, a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, na pose de bundinha, na pose básica, aquelas dobrinhas que o bebê faz, tá? Mas isso eu já vou explicando para vocês, mas dá para ter uma boa ideia de como a pose fica. Qual é a minha ideia aqui? É te mostrar qual a sequência básica que eu sempre sigo na hora de fazer os nossos ensaios de recém-nascido. Eu começo com poses onde o bebê fica mais contido, porque se ele ainda estiver querendo se acostumar com o ambiente, se acostumar com o puff, ele vai evitar dele conseguir se mexer muito e desmanchar a pose. Pra mim, no puff, a pose que mais dá certo de o bebê ficar contido é a pose que eu chamo de pose básica ou a pose de bundinha, onde o bebê fica, né, de bruço, olhando pra cá. Então eu começo com essa pose e depois eu vou mostrando pra vocês qual é uma sequência que normalmente eu sigo aqui no puff. Vamos lá? Então primeiramente, para eu fazer a pose que eu chamo de pose básica, que é pose de bruço, ou alguns chamam também de pose de bundinha, eu já levo o bebê basicamente posicionado no meu colo. Então essa é uma posição básica que eu sempre seguro o bebê no meu colo, ou seja, com as perninhas cruzadas. Esse cruzado é basicamente um tornozelo em cima do outro aqui do bebê, e as mãozinhas elas ficam juntas aqui junto ao corpo. Essa é uma forma que eu consigo conter os movimentos do bebê e até para ninar, ele é uma posição bem confortável que o bebê gosta. Na pose que eu vou colocar aqui, que é a pose de bundinha, eu já tenho um lado certo para saber qual perna eu deixo por cima, qual perna eu deixo por baixo, para saber aonde ela vai ficar posicionada. Então basicamente, como eu vou posicionar o bebê com a cabeça para cá, eu sei que a perninha que vai estar aqui é a perninha direita. Então, o meu bebê tá aqui, a perninha direita é a perninha que vai ficar embaixo, porque a perna que sustenta essa pose é a perna da frente. E a perna de trás vai ficar no meio, vai passar no meio dessa parte aqui de trás do joelhinho do bebê. Então, vamos na prática. Então, essa parte vai ficar por baixo e essa aqui vai ficar atrás do joelhinho do bebê. Eu já coloco a mãozinha que eu sei que vai ficar embaixo do rostinho dele, que no caso essa daqui, a mão direita, já coloco ela aqui, e esse bracinho que vai ficar aqui do lado de lá, ele não aparece na foto, então não importa como ele fica. Normalmente eu deixo ele posicionado dessa forma, deitadinho do lado do bebê. Então aqui esse bracinho não vai me importar na pose, e esse daqui é o que já vai na bochechinha do bebê. Então eu já trago a pose basicamente montada do meu colo e faço a transição para o puff. A transição é sempre suave, tá? O bebê ele tem que se acostumar, ele tá saindo do teu colo e indo para um novo ambiente. Então eu faço a transição suave. Eu tenho aqui embaixo um posicionador, onde eu já apoio nesse posicionador aqui, ó,
No meu caso é um posicionador de arroz, onde eu já apoio a cabecinha do bebê na mãozinha dele, tá? E aqui, ó, a perninha, eu já coloco cruzada, como eu posicionei. Então a perninha que vai na frente aqui, que é a direita, fica embaixo, e a perninha que tá lá à esquerda vai cruzar atrás do joelhinho que tá na direita. Então essa seria a pose básica, tá? Existem alguns ajustes que eu faço nessa pose para ela ficar mais bonitinha. Como essa boneca ela não tem essa parte flexível aqui, eu não vou conseguir fazer aquela posição que eu faço de juntar o joelhinho com o cotovelo para a gente ver as dobrinhas. Mas aqui dá para vocês entenderem bem a pose. Então aqui a cabecinha e aqui a perninha. Se eu acho que esse pezinho aqui estiver muito para frente, como eu tô achando aqui, eu vou pegar na perninha da esquerda e vou puxar o joelhinho um pouquinho mais para trás. E o pezinho com isso ele vai sumir. E vai aparecer para mim só os dedinhos, que é o mais bonitinho de aparecer nessa pose. Então aqui já está montada a pose básica. Existem algumas coisas que a gente faz para aperfeiçoar essa pose, que basicamente eu uso com posicionadores. Então eu uso muito de posicionador, paninhos de algodão, que eu faço rolinhos, e vou, no caso aqui eu quero deixar a cabecinha do bebê mais elevada, eu ponho esse rolinho embaixo do posicionador. Então eu pego todas as camadas, ergo e levanto um pouquinho mais a parte da cabeça. Isso faz com que o bebê fique mais na diagonal. Vamos arrumar um pouquinho aqui, ó, a pose. Então o bebê fica um pouquinho mais na diagonal, na foto dá um efeito mais legal. Vamos arrumar a manta aqui. Então aqui a gente deixou um pouquinho mais elevado o bebê, né, conforme eu pus o posicionador. Eu posso ainda fazer algum ajuste, que a gente gosta também que o bumbum do bebê fique mais erguidinho nessa pose, para dar mais ainda aquele efeito das dobrinhas. Então eu posso usar também um posicionador na parte do pezinho, no bumbumzinho. Eu também gosto de usar uns posicionadores que eu mesma fiz, que é o travesseirinhos que tem arroz dentro, tá? Então um travesseirinho, um pouquinho maior que a minha mão. E eu vou colocar, no caso aqui, embaixo do pezinho e do joelhinho do bebê para erguer mais o bumbumzinho dele. Então, vocês vão ver que já dá um outro efeito. Então, tá vendo que é mesmo sendo a boneca, né? Vamos reajustar aqui. Deu uma levantada aqui no bumbum, tá? Deu uma levantada no bumbum, dá maior aquele efeito das dobrinhas. No bebê real, eu conseguiria ainda ajustar a pose fazendo com que esse cotovelinho chegasse o mais próximo possível do joelhinho. Então, o cotovelo com o joelhinho mais perto dá mais ainda aquele efeito de dobrinhas, tá? Então, essa seria uma pose bem legal de fazer. Eu chamo ela de pose básica porque eu acho que é uma pose que não pode faltar no ensaio newborn. Eu acho que quando uma mãe pensa, eu vou fazer um ensaio newborn, no estilo newborn, ela pensa nessa pose, na minha ideia, né? Então parece que pra mim ela é meio que obrigatória. Então eu tento fazer ela no começo do ensaio. Se o bebezinho não tá colaborando já no começo do ensaio, eu deixo essa pose pro momento que ele tiver um pouquinho mais sonolento e já permita fazer. Mas é uma pose que dificilmente a gente faz o ensaio sem eu ter ela dentro das opções para a mamãe escolher. Dessa pose, uma transição bem legal que eu gosto de fazer é para a pose de ladinho. Eu acho que fica bem confortável. É só girar o bebê de ladinho e já manter ele na posição. A pose de ladinho exige que o bebê esteja mais relaxado, de preferência num soninho um pouquinho mais pesado, porque ela é uma pose onde o bebê ele fica solto, mãozinha e perninhas não ficam presas, pressionados. Então, se o bebê tiver com sono leve, é uma pose que o bebê vai se mexer muito e vai ser mais difícil você conter a pose até fotografar. Então, considerando que o bebê está dormindo, a gente vai fazer uma transição da pose básica para a pose de ladinho. Vão perceber que eu só vou girar o bebê de ladinho e vou ter essa pose. Então o que eu faço? Esse bracinho que está lá atrás é o bracinho que vai vir para baixo para eu juntar e fazer essa pose da mãozinha. Então eu faço o bebê em bloquinhos, né? Considere que o bebê tem um bloquinho da frente e um bloquinho de trás. Então, por enquanto,
não me preocupo com a parte da perninha, eu vou primeiro fazer a transição do bloquinho da frente, que inclui a cabecinha e os bracinhos. Então vou pegar o bracinho que tá lá atrás, com esse bracinho que tá aqui, eu faço tipo uma pinça com a minha mão para manter a cabecinha do bebê bem estável e fico segurando nessa mãozinha que tá aqui embaixo também. E nisso eu trago o bracinho que tá lá atrás, aqui pra frente, e junto as duas mãozinhas. Nisso eu já dou uma leve giradinha no bebê. E já trago essa mãozinha para baixo do rostinho. Então o bebê que tava olhando, né, de bruço, agora ele tá a parte do rostinho já de ladinho. Nisso eu fiz a transição aqui da primeira parte do bebê, que é da cabecinha e das mãos. Depois a gente vai ajustar aqui o ângulo. E agora eu vou fazer essa parte aqui de trás. Nessa parte de trás, a minha ideia agora é juntar os dois joelhinhos do bebê e os dois pezinhos. Então, se você tiver uma assistente, alguém te ajudando, o ideal é que uma pessoa contenha o movimento do bebê aqui na frente, para que você, ao ajustar a pose atrás, ele não mexa o que você já arrumou na frente. No meu caso, como sou eu que posiciono o Gustavo fotografa, ele acaba sendo meu assistente nessa hora. Então eu peço que ele me ajude normalmente a conter o bebê nessa parte, e eu vou aqui nessa parte de trás e faço outro movimento. Então eu junto os dois joelhinhos do bebê, junto aqui os tornozelos e aqui os pezinhos. Essa pose, ela tem um porém, que o bebê tem que ficar numa diagonal, por causa do ângulo que a gente fotografa, para o pezinho não ficar maior do que a cabecinha do bebê. Então nesse caso eu posso girar... Vou interromper a gravação. Olha só, tô passando ao vivo aqui no canal, aqui no Instagram. Olha, se você não segue o Instagram, tá aqui embaixo, aqui aparecendo o vídeo para vocês darem uma olhadinha no Instagram. Estraguei o vídeo da Kátia. Vai lá. Então aqui, como eu quero que o bebê, continuando, que o bebê fique numa diagonal, eu vou manter a cabecinha do bebê na parte da frente, né? Posso alguém estar segurando aqui, e vou trazer o bumbum, somente o quadril dele, né? O bumbumzinho, o quadril e as perninhas para trás. Então fica a cabeça aqui e numa diagonal o quadril dele com as perninhas. Então vamos agora ajustar os posicionadores. O bebê, então aqui está o posicionador da cabeça, eu preciso que essa cabecinha fique aqui. O bebê, ele levemente olha para fora da foto para ele ir em direção à luz. Vamos só ajustar o posicionador aqui na cabecinha, para ele não girar. Então aquele mesmo paninho, rolinho de paninho que eu pus lá, em vez de eu deixar ele embaixo, agora eu deixei ele apoiando a cabecinha aqui. A parte aqui do posicionador do pezinho, aquele mesmo posicionador que eu tinha colocado antes embaixo, que é o travesseirinho, eu vou arrastar ele um pouquinho mais, porque a minha intenção agora é que esse travesseiro segure o pezinho do bebê e contenha o movimento, não deixe o bebê esticar. Então aqui é o pezinho dele e aqui está o posicionador já terminando. Quem usa a gamela para posicionar seria semelhante a uma gamela, que seria a parte, né, da frente da gamela, e o bebê estaria dentro da gamela e o pezinho ficaria, não conseguiria esticar. Então essa seria a pose de ladinho, tá? Então os bracinhos aqui e a gente fotografa desse ângulo aqui, pegando para lá. Legal? Então pose número 2. Então a gente fez a primeira, lembrando, a pose básica. Segunda pose aqui, que a gente fez a transição, a pose de ladinho. Um terceiro giro que eu dou no bebê, que é a pose agora de barriguinha para cima. Então, essas são as 3 básicas que a gente sempre tenta fazer. Então eu saí da pose básica para a pose de ladinho, agora eu só continuo girando o bebê agora para cima e vou fazer de barriguinha para cima. Então giro o bebê novamente. Agora posiciono ele de barriguinha para cima. Posso manter inclusive essas mesmas mãozinhas aqui. Por exemplo, né? A gente usa muito essa mãozinha bem parecida com a pose de ladinho aqui. E agora arrumar aqui a parte da perninha que vai ficar de barriguinha para cima. Então a barriguinha está virada para cima e as perninhas são dobradas.
Claro que a boneca ela ficou bem facinho e não quis esticar a perna. O que a gente faz para ajudar nesse momento? Aquele posicionador o mesmo posicionador que eu estou usando, eu vou agora empurrar ele no bumbum do bebê. E a minha ideia é que esse bumbumzinho fique o mais erguido possível para ele ficar o mais conchinho, o mais parecido com a pose fetal, mais encolhidinho. Isso vai fazer a pose ele ficar mais certinho aqui na parte da perna. Então aquele posicionador vai segurar, vai fazer empinar mais aqui a perna, o bumbumzinho do bebê, tá? Além disso, o bebê precisa estar, no caso nessa pose, ou com uma calça, uma roupinha, ou eu uso também o wrap para disfarçar, para tampar o que eu não quero. E além disso, o wrap pode me ajudar a conter um pouquinho a perninha do bebê. Eu posso usar esses mesmos tecidos que eu uso, esse mesmo paninho que eu uso como posicionador. Esse aqui vende na internet como pano de queijo ou cheesecloth, né, em inglês. E esse é um pano, ele não tem elasticidade, nada, mas ele funciona bem. Eu gosto dele porque ele tem um efeito rústico. Eu prendo uma partezinha aqui embaixo do bebê e a outra eu posso prender aqui, ó. Se eu só quero tampar o bumbumzinho do bebê para não aparecer, basicamente eu fazendo isso já estaria pronta a minha composição. E eu termino aqui, jogo o tecido para dar esse efeito. Se eu acho que o meu bebezinho está querendo se esticar muito e abrir a perninha, o ideal nesse caso é eu continuar essa volta, passar por baixo do pescocinho do bebê e realmente enrolar ele aqui. O bebê tá caindo. E realmente enrolar ele aqui e segurar um dos calcanhares do bebê estar aqui, ó, contido junto no wrap. Então isso faz com que ele segure um pouquinho mais o movimento. Posso terminar também com esse mesmo efeito. Eu gosto muito dessa pose de barriguinha pra cima, eu acho ela bem orgânica, bem a ver com a posição do bebezinho no útero. Ela tem algumas variações, então depende do ângulo que você vai usar. Então a cabecinha do bebê ela pode ficar de lado, ou se você for fazer uma foto de cima, o bebezinho pode ainda estar olhando pra cima. Alguns usam a mãozinha aqui em cima do peitinho, pode usar a mãozinha no rosto, né? Mãozinha segurando os pezinhos. Então essa pose tem bastante variações, a pose de barriguinha para cima. Então essa basicamente são as 3 poses mais usadas aqui por mim no puff. Então começa pela pose de bundinha ou pose básica, vai para a pose de ladinho e depois gira e vai para a pose de barriguinha para cima. Na pose de barriguinha para cima tem muitas variações. Vocês viram que tanto no ângulo, né, no lado da cabecinha, no ângulo de fotografar, posso usar o contraluz. Então acho que a pose de barriguinha pra cima de todas essas é uma que rende mais cliques. Se o bebê estiver tranquilo nessa hora, é bem legal para aproveitar e fazer fotos macros, de detalhes, de mãozinha, de pezinho, porque o bebê tá aparecendo bem. Basicamente é isso, pessoal. São as 3 poses básicas que eu mais uso no puff e é uma sequência praticamente indispensável para ter bastante fotos aí para as mães e dar um resultado bem legal. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. E olha só, uma coisa que eu tenho aprendido muito não adianta nada você só assistir o vídeo. Você tem que praticar. A gente começou a praticar com uma boneca que a gente comprou numa... Era uma boneca simples, de brinquedo, em loja de brinquedo. Imagine agora que existem algumas próprias aí articuladas, fica bem mais fácil treinar. Mas treine também em bebês de verdade, porque é a prática em bebês de verdade que é que vai te levar à perfeição realmente. Justamente. A neurociência já explica, né? Cientistas já disseram, somente a prática que vai te levar à perfeição. Então, agora, vai lá e faz. Meu nome é Gustavo Souza e o seu? Kátia Hille. Fique com a gente, siga o seu coração. Tchau!